E se o universo não for só um caos de estrelas, mas sim uma espécie de federação gigantesca de mundos habitados? Vamos mergulhar hoje numa cosmologia que é, olha, incrivelmente detalhada. Uma visão que dá pra gente um endereço, um propósito e um lugar numa vizinhança cósmica que é muito mais agitada do que a gente imagina. Pensa só nisto. E se a nossa vida, aqui na Terra, não for o jogo final, mas, sei lá, tipo um ano letivo numa universidade cósmica gigantesca? Essa é a ideia central que a gente vai desvendar aqui. A de que a nossa existência é, na verdade, uma grande sala de aula. Pode esquecer aquela ideia de que somos um acidente cósmico, poeira de estrelas sem rumo. A base de toda essa estrutura está bem aqui, nesta frase. A vida humana é intencional, faz parte de um projeto. E se isso for verdade, significa que existe um plano e regras para o jogo. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse. Primeiro, vamos descobrir o nosso CEP cósmico. Depois, entender como a vida é, digamos, semeada por aí. Aí a gente vai explorar a variedade incrível de seres, ver o que todo mundo tem em comum e, por fim, descobrir para onde a gente vai depois daqui. Vamos nessa? Certo, vamos começar pelo começo, né? Onde exatamente nós estamos? Se prepare, porque o nosso endereço cósmico é surpreendentemente específico. Para a gente entender, imagina que o universo é organizado tipo um país, com estados de cidades. A nossa cidade cósmica seria um sistema local chamado Satânia. E a Terra, que aqui é chamada de Urântia, é só um dos quase 1000 bairros ou planetas que esse sistema pode ter. E olha, Satânia não é um sistema fantasma, não. Dos 1000 mundos possíveis, 619 já são habitados por vida inteligente. Isso quer dizer que, só aqui na nossa vizinhança imediata, já existem centenas de outras civilizações. É muita gente. E qual é o nosso número nessa lista? Nós somos o número 606, ou seja, na longa história de Satânia, a Terra foi o planeta de número 606, onde a evolução chegou no ponto de gerar seres com livre-arbítrio, com capacidade de entender o cosmos. Ok, já temos o endereço. Mas quem foi que acendeu a luz nesses mundos todos? Vamos ver agora como a vida não surge assim por acaso, mas é plantada por verdadeiros engenheiros cósmicos. Então, conheçam os portadores da vida. Pensa neles não exatamente como criadores, mas como adaptadores. Eles chegam num planeta com uma espécie de kit de DNA universal e o modificam para funcionar perfeitamente com a química, a gravidade e a atmosfera daquele lugar. Então, a evolução acontece sim, mas ela não é um processo cego, sabe? Ela segue um roteiro. Primeiro vem as plantas, para preparar o ambiente, depois os animais. E essa semeadura da vida pode rolar em vários lugares do planeta ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu aqui na Terra. Agora, se a vida é plantada, será que ela tem sempre a mesma cara? Nossa, nem de longe. Se prepara para conhecer a diversidade absurda de corpos que a vida inteligente pode ter por aí. O nosso corpo é só um dos modelos disponíveis, digamos assim. A vida inteligente se adapta a absolutamente tudo: a atmosfera, a gravidade, a temperatura, até mesmo a eletricidade do planeta. Isso cria 7 tipos básicos de seres, cada um deles perfeitamente ajustado ao seu lar. E a gente onde se encaixa nisso? Bom, nós somos o tipo mais comum aqui em Satânia, os respiradores intermediários, que são adaptados a atmosferas como a nossa. Mas o mais fascinante é pensar nos outros, né? Nos outros 9%. Seres que respiram gases superdensos, outros que vivem em ar rarefeito e até, pasmem, civilizações inteiras em mundos sem atmosfera nenhuma. Mas espera aí, com corpos tão diferentes, será que a gente tem alguma coisa em comum? Sim, e muito. As semelhanças aparecem na mente, no jeito como as raças se desenvolvem e em como a sociedade se organiza. A arquitetura do cérebro, aparentemente, define a cultura de um mundo inteiro. A gente, com os nossos 2 hemisférios, tende a ser mais aventureiro, mais filosófico. Mas já imaginou mundos habitados por seres de 3 cérebros? Eles seriam naturalmente mais inclinados à ética, à espiritualidade. A sociedade deles seria radicalmente diferente da nossa. E o mais legal é que, apesar de tudo, existem padrões universais. Em todos os mundos, os seres inteligentes andam sobre 2 pés, têm o poder de escolha, o livre-arbítrio e vivem em sociedade. Até a existência de raças com cores de pele diferentes e a estrutura da família são coisas constantes no cosmos todo. Mas afinal, qual é o objetivo dessa jornada toda? Para onde a gente vai depois que a vida física acaba?
Pelo visto, a morte é só o começo de uma viagem muito bem organizada. A ascensão não é um evento único e igual para todo mundo. A maioria das almas se forma em grupo no fim de uma era planetária. Mas aqueles mais avançados espiritualmente podem pegar uma ascensão expressa só 3 dias depois da morte. E as crianças não são deixadas para trás. Elas seguem viagem com o dos pais. E o objetivo final de toda essa evolução é se fundir com uma centelha divina que existe dentro da mente de cada um, uma coisa chamada de ajustador do pensamento. Pensa nisso como um GPS espiritual que mora dentro da gente. Se alinhar completamente com ele é o que garante a imortalidade. E agora, para fechar, uma última revelação sobre o nosso planeta. De todos os 619 mundos de Satânia, a Terra é classificada como experimental. Isso significa que muitas formas de vida que existem aqui não existem em nenhum outro lugar, e vice-versa. Nós somos, basicamente, o laboratório do sistema. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se o universo é tão ordenado e segue um plano tão preciso, por que diabos ele precisaria de um experimento? Qual é, afinal, o propósito da incerteza num projeto tão grandioso?